Gente, vamos para outro assunto aqui importante. O ministro do STF, Nunes Marques, levou ao plenário da Corte a decisão que suspendeu a quebra dos sigilos do ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez. A medida tinha sido autorizada pelo plenário da CPMI do 8 de janeiro. CPMI, aliás, que cancelou a sessão que estava prevista para amanhã, que teria o último depoimento do inquérito. A Marina Demore traz as informações para a gente, todos os detalhes sobre a CPMI, que está chegando na sua reta final. Oi, Marina, bem-vinda, boa tarde. Deixa ela chegar aqui no meu telão. Marina, querida, o ministro Nunes Marques colocou para votar levou para a turma, finalmente, ele não estava fazendo isso com os outros recursos, mas com um pequeno detalhe, ele disse, vamos analisar no dia 20. Só que o relatório da senadora Elisiane Gama é para começar a ser lido no dia 17. Tem um truquezinho aí, não? Como é que a CPMI vai reagir? Oi, boa tarde para você também e boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Raquel, olha, foi realmente uma situação que agora já está sendo analisada pela relatora senadora Elisiane Gama. Eu apurei que ela está avaliando com a equipe o que deve ser feito a partir, então, dessa decisão do ministro Cássio Nunes Marques, principalmente por conta dessas datas que acabam inviabilizando, né, por mais que os ministros possam até decidir por sua maioria que os dados relativos às quebras de sigilo do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, porventura possam ser utilizados, ao contrário da decisão monocrática de Nunes Marques. Então, a partir de agora, a senadora vai avaliar o que pode ser feito, mas, por enquanto, está descartada, por exemplo, a possibilidade de se adiar a entrega desse relatório. Foi, então, o que eu apurei após essa informação ter sido divulgada, né? Após a decisão, então, do ministro Cássio Nunes Marques levar a decisão que, a princípio, tinha sido monocrática para o plenário da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, num julgamento que deve ocorrer, então, entre os dias 20 e 28, data que é superior, então, àquela data que já está programada desde o começo da CPMI para a apresentação do relatório final da senadora Elisiane Gama, que deve se dar no dia 17 de outubro, portanto, na terça-feira próxima ao feriado, seguinte ao feriado de 12 de outubro, após o recesso, então, por conta desse feriado. Ontem, a gente já tinha adiantado aqui na CNN que existia a possibilidade desse depoimento que estava marcado para amanhã, do policial militar Beroaldo José de Freitas, ser cancelado, porque na avaliação dos parlamentares, os elementos, as informações sobre a atuação do policial militar já tinham sido obtidas, então seria um depoimento que não acrescentaria tantas informações novas à comissão para a elaboração desse relatório. E aí, de fato, o que acabou acontecendo foi esse cancelamento do depoimento que estava previsto para amanhã. Portanto, o depoimento que a gente acompanhou ontem do empresário Argino Bedin, que é apontado como financiador dos atos do 8 de janeiro, foi o último da CPMI. Encerrou, então, essa fase de oitivas da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura o 8 de janeiro, Raquel, e agora a concentração total da senadora Elisiane Gama é na elaboração desse relatório. A gente tem também uma expectativa de que um relatório paralelo seja apresentado pelos parlamentares da oposição, que também já estão concentrados nesse trabalho para contrapor justamente aquilo que vai ser apresentado pela senadora Elisiane Gama. Algumas informações até já foram adiantadas, por exemplo, pela nossa apresentadora Tainá Falcão, que trouxe, né, a possibilidade de esse relatório indiciar algumas pessoas, como, por exemplo, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu volto com você. Obrigada, querida. Muito obrigada pelas informações. Contamos com você para continuar seguindo esses últimos passos da CPMI. E volta comigo, Tainá Farfã, porque você também tem apuração por lá. Conta para nós. Raquel, ontem a gente até comentou aqui no 360 que alguns parlamentares estavam amenizando essa decisão do ministro no que diz respeito ao impacto dessa decisão nessa reta final dos trabalhos da CPMI do 8 de janeiro, já que a maioria dos parlamentares já teve acesso às informações que tinham sido compartilhadas com a quebra de sigilo de Silvinei Vasquez. Mas
Eu apurei ali no entorno da relatora, Elisiane Gama, que sim, prejudica especialmente o relatório final, o fato, desse julgamento ter sido marcado ali para o dia 20 e de, por enquanto, eles não saberem o que fazer diante desse cenário, porque tudo que eles tiveram acesso de informação da quebra de sigilo de Silvinei Vasquez não vai poder constar no relatório final. Então, isso muda ali um pouco o rumo das coisas e o que a relatora estava contando, né? Sim, ela iria incluir informações que ela teve acesso por meio das quebras de sigilo de Silvinei Vasquez. E diante desse cenário, diante dessa decisão de Nunes Marques, nesse momento ela não tem o que fazer. Então, por isso, eles estão avaliando, a cúpula da CPMI, o que pode ser feito e se é que há algo que possa ser feito até o dia 17 de outubro. E até mesmo, a gente não pode descartar a possibilidade de eles acabarem adiando um pouco, né, a apresentação desse relatório, dependendo do rumo das coisas e nessa relação, né, como esse assunto for tocado ali internamente no Supremo Tribunal Federal e a relevância dessas informações para a entrega do relatório final. E tem muita coisa ali. Tem os links do Silvinei com aquela empresa, com aquela Combat Armo. Essa empresa que o Silvinei pediu para se reunir com o Bolsonaro. Essa empresa tem muito contrato estranho com o governo federal. E sem a autorização do judiciário, nada disso pode constar no relatório. Obrigada, Tainá. Já a gente fala mais.